Vamos com Christian de los Santos. Você, Christian. Manimoto, empresário Ednei Nascimento, de 45 anos, dono da Stop Cycles, uma loja especializada em peças e revenda de bicicletas, foi morto no início da tarde de ontem, quando 2 homens armados entraram no estabelecimento e anunciaram o assalto. Segundo informações ainda da Polícia Civil, o empresário teria ficado assustado e tentou fugir do local. Na sequência, os bandidos atiraram contra um empresário que acabou falecendo no local. Os suspeitos foram procurados nas imediações pela Polícia Militar, mas ninguém foi encontrado e nenhum suspeito foi preso ainda até esta manhã. Uma testemunha que estava no local acabou visualizando toda a situação e, inclusive, tem relatos das pessoas que supostamente teriam cometido este assalto, na sequência, portanto, a morte também do empresário. Vamos ouvir a testemunha que não quis se identificar, mas que traz detalhes também com relação à falta de policiamento no local. Vamos ouvir. Não é só no local, né? Aquela coisa que ocorreu, por exemplo, em que até meados de fevereiro já tinham, eu vou falar de outra região, 150 assaltos a domicílios de argentinos aqui na região de Canasvieiras, onde eu estou agora, né? Canasvieiras ingleses, e a gente não via polícia na rua, né? Nem municipal, nem... não via nada. Aí depois deslocam um efetivozinho, fica uma semana fazendo de conta que tem. E assim, o que eu identifiquei ontem é exatamente isso. Assim, eu passei de 3 elementos extremamente suspeitos, e elementos, às vezes eu frequento uma fábrica de esquadrias lá dentro da colônia penal agrícola, né, na Palhoça, e, assim, tem um tipo de elemento que tu vê que não tem outro lugar para os caras, né, eles não conseguem viver, é gente realmente com desvio muito sério, né. E eu passei, me chamou muito a atenção, assim, porque eram uns caras que estavam fora do contexto, e um deles extremamente chapado, inclusive. E eu fiquei cuidando dos caras pelo retrovisor, eu disse, mas é problema, esses 3 aí é problema. Eu não sei quantos abordaram o cidadão ali, não sei. Mas se tem polícia na rua e vê 3 elementos daqueles circulando, e eles não devem ter circulado pouco, o cara chama, pede documento, quer dizer, já ia ver que estavam armados, né? Então é aquela coisa, né? A gente não vê polícia nas ruas. O senhor tinha contato também com a vítima, com os familiares? Eu conhecia o rapaz, ele tinha uma oficina de bicicleta, uma oficina e revenda de bicicletas, bem modesta, assim, um gurizão super bacana, pai de 2 filhos, trabalhador. Eu em 2 ocasiões comprei 2 bicicletas dele, um gurizão assim, doce, querido, né? Não é impunidade, né? Não é o caso da impunidade, é o falto há muito tempo atrás, quando o meu escritório era no centro, perto do teatro, quando os loucos começavam a circular atrás daquele paredão de edifício da Ercília, em direção ao centro, armado, na falta de policiamento, o que a gente fazia? A gente descia para a porta do edifício, chamava o pessoal dos comércios e ficava ali na rua apenas para os caras se sentirem vigiados, né? Uma vez se sentindo percebidos, eles, mudam de atitude, mudam de plano, mudam de direção, né? Então, o papel mínimo que se espera da segurança pública é isso, né? Não esperar acontecer, né? Palavras aí de uma testemunha e também amigo de familiares aí da vítima, empresário que foi morto no início da tarde de ontem em São José. A Influ CDL de São José também se pronunciou com relação à morte do empresário e também sobre a situação da falta de insegurança no local. O presidente da Influ CDL de São José, Marcos Souza, explica, né, como que está a situação e que trabalhos estão sendo realizados pela própria entidade junto aos comerciantes. É lamentável, né? Nós vemos a insegurança crescer, não só no município de São José, mas na grande Florianópolis, sem uma mudança drástica de atitude do poder público. Claro que nós sofremos aí com uma série de mazelas que não diz respeito apenas às forças de segurança, mas à questão jurídica, né? Pois nós temos uma legislação fraca e por isso o encorajamento aí
dos meliantes em cometer cada vez crimes maiores e que afetam diretamente o desenvolvimento econômico da região. Isso que aconteceu, além de lamentável, é inaceitável, né? Hoje o comerciante não tem segurança, o empresário não tem segurança em deixar as portas do seu comércio abertas para atender a população. Nós precisamos urgentemente de um choque de gestão aí para que a segurança pública na Grande Florianópolis e em São José possa realmente trazer resultados à sociedade, né? Eu lembro que algum tempo atrás, comerciantes aí do município de São José, inclusive estavam com medo, né, de manter as portas fechadas ali na região do Cobrasol, de Campinas. Eu lembro também que muitos, inclusive, fecharam o comércio pela insegurança. Nós somos vítimas de uma pressão dessas facções criminosas que tomam conta dos municípios, até por vezes com brigas entre eles que respingam aí em toda a sociedade, principalmente no comércio, com ordens de fechamento de empresas, com pressão. Nós tivemos um caso, poderia citar vários casos, mas nós tivemos um caso recente aqui no Jardim Atlântico, onde o empresário foi assaltado em pleno funcionamento do seu comércio, no horário de meio-dia. Logo depois ele fez o boletim de ocorrência, né? Os meliantes foram presos alguns dias depois, soltos pela legislação fraca, e o comerciante foi ameaçado e hoje ele está empreendendo no nordeste do país. Ele teve que ir embora da região em função da pressão. Esse é só um dos exemplos. No final do ano passado tivemos um empresário assassinado ao sair de casa na região de Forquilinhas, e tantos outros casos que vêm acontecendo. Eu não quero aqui de forma alguma culpar a PM ou a Polícia Civil, mas o que nós precisamos é de uma gestão mais avançada, né? Nós sabemos que o número de policiais não cresceu nos últimos anos, pode dizer na última década. Então, se você tem um número mais limitado, o que precisa é gestão, né? Gestão estratégica para que a gente possa evitar que esses problemas tomem uma proporção que já tomaram no passado. Esse exemplo de Campinas nesta segunda-feira é um clássico exemplo de que, se não tomarmos providência urgente, isso toma uma escala incontrolável. Palavras do Marcos de Souza, que é presidente da InfoCDL de São José, falando sobre o posicionamento da entidade com relação à morte do empresário ocorrida no início da tarde de ontem. Para a CBN Diário, repórter Christian de Los Santos.